bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui, vou contar que eu falei que a moça lá do trabalho, a gente teve um desentendimento, né? Então eu vou contar essa história. E por que eu vou contar essa história? Porque eu acho que vocês em outros vídeos, não só do meu canal, mas em outros canais também, vocês já ouviram falar que às vezes quando você dá, que os italianos são um pouco grossos, só que quando você dá, chega pra lá neles, aí eles ficam bem mansinhos, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. E hoje eu tô aqui pra confirmar essa história, porque nos outros lugares que eu já trabalhei foi assim, e vou falar, enfim, as minhas experiências mesmo, e já vi também quando eu trabalhava como tratavam os outros. Então eu vou contar essa história e vou fazer um resumo disso. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, clica aqui embaixo nesse retângulo vermelho, curte o vídeo e compartilha com seus amigos para esse canal crescer. Eu quero que dê logo essas horas para monetizar esses vídeos que não estão sendo monetizados. Então vamos compartilhar para vocês me ajudarem, tá bom? Então vamos lá, gente. O que acontece? Vocês viram o vídeo que eu postei, né, recentemente, que está aqui, explicando da confusão que aconteceu com a empresa, que eles não queriam me pagar direito, e aí eu tive que ir no sindicato e blá, 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 blá. Se você ainda não viu, é só ir lá. E aí, o que acontece? Chegou uma senhora pra me substituir, que era a senhora que tava indo, né, no dia que a minha amiga não tava indo mais, que foi decisão da empresa mesmo. E aí, o que acontece? Eu tava treinando ela, eu expliquei pra ela o que ela tinha que fazer, eu explicava o programa, né, as coisas que a gente tinha que limpar cada dia, porque não era todo dia a mesma coisa, é só o banheiro. E aí, o que acontece? Depois, né, eu falei pra vocês que ficou com a chave da academia, então eu tive que falar com ela, né, pra voltar e tal, e aí durante 3 dias ela ficou sozinha, 3 ou 4 dias ela ficou sozinha lá. E aí, o que acontece? Quando ela chegou pra fazer o treinamento, antes dela começar e tal efetivamente, ela sempre, tipo assim, chegava atrasada, que é uma coisa estranha, tá, gente? Normalmente os italianos, eles chegam bem certinhos, assim, na hora deles. Pelo menos as experiências que eu tive, não sei outros lugares. Isso também que eu falo, as minhas experiências são em relação aqui a Treviso, Veneza, ao Vêneto, entendeu? Eu não posso falar pelos outros, mas normalmente eu acho que é em geral, assim, não sei no sul ou no meio da Itália se o povo tem essa questão de horário, mas aqui sim eles são bem certinhos, eu acho isso uma super qualidade. Mas ela não chegava na hora, ela chegava depois e saía antes, e aí, só que ela já tava na empresa mais tempo que eu. Então, eu falava, bom, tudo bem. Aí, o primeiro dia, acho que foi o primeiro dia, literalmente, ela chegou e me perguntou o que ela tinha que fazer. Eu expliquei o programa pra ela e ela simplesmente acabou antes, porque você não usa o tempo inteiro pra limpar o banheiro. E ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora. Aí ela não me perguntou se tinha acabado, se ela tinha que fazer alguma outra coisa. Ela simplesmente falou que ela tinha outro lugar pra limpar e foi embora. Aí eu falei, tudo bem, fiz o meu, quando deu a minha hora eu fui embora. Aí, na outra semana, que foi a semana que eu cheguei, né, aí que eu já podia ir, né, já estava autorizada pelos chefes a voltar lá, eu fui e ela falou, olha, eles falaram pra você ficar lá embaixo e eu ficar aqui em cima. Eu falei, tudo bem? E aí lá embaixo era o banheiro, porque a academia tinha 2 andares. E aí lá embaixo era o banheiro e em cima era a parte dos aparelhos. E aí eu fui. Aí não precisa realmente do tempo inteiro pra limpar o banheiro. Só que eu fiz o meu e, tipo assim, ela não tava, tipo assim, o banheiro não tava limpo do jeito que era pra ser. E aí eu fiz a minha hora, as minhas coisas, limpei o banheiro e fiquei o tempo todo lá embaixo. E depois eu subi e fui embora. E falei pra ela, olha, eu tô indo, são 6h30, acabou minha hora, eu tô indo, tchau, a gente se vê amanhã. Fui embora. À tarde, chega uma mensagem da mulher lá do escritório, que ela queria me enrolar, e falou, olha, amanhã, quando você acabar de fazer as suas coisas, tenta ajudar a fulaninha, porque em modo que vocês duas façam 1h30. Aí eu... Só que eu já tava estressada com a empresa, então eu tava sendo curta e grossa. Falei, eu nunca saí antes das minhas horas contratadas. Aí ela, não tô falando que você tá saindo antes, eu só tô falando caso você termine antes de ajudar ela. Aí eu, ok. Tipo assim, que é uma coisa óbvia, todo mundo sabe disso. Aí eu sei que no dia seguinte, só que eu fiquei estressada que ela foi falar com a mulher, porque assim, ela é a primeira
a fazer tudo errado, entendeu? E aí, como que depois você chega e fica falando dos outros, gente, se você não fala? Eu sou assim, tipo assim, eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, entendeu? Eu tenho meu trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer. Olha, o meu programa é esse daqui. O cara me deu uma folha falando, você tem que fazer isso e aquilo. Eu vou fazer o meu. Eu tenho que explicar pra outra pessoa, eu vou explicar. E pronto, cada um sabe de si, entendeu? Ah, você quer sair antes? Você vai, mas amanhã depois o cara chegar lá, que às vezes ele ia lá, se você for embora, não vem depois pedir pra eu ficar descobrindo, entendeu? Tipo, cada um sabe de si, entendeu? Todo mundo é adulto aqui. E ela até mais do que eu, porque ela tem 50 anos. E aí tá bom, fiz o meu, fui embora e vida que segue. Só que eu fiquei estressada por causa disso. Aí ela no dia seguinte veio falar comigo, eu já tava super estressada, porque era a semana que eu estava de TPM, era a semana que tinha acontecido toda essa questão que eles estavam querendo me enrolar. Tentaram me enrolar pela segunda vez com a questão do contrato, inventando que eu tinha que assinar um outro contrato. Então eu tava muito pé da vida, já muito estressada, gente, sério, eu tava com a minha mandíbula aqui, que é uma coisa que eu nunca tive, assim, ó, dura, de nervoso, que eu acho que quando eu me tocava, eu tava assim, ó. Tipo assim, sei lá, tensa mesmo. Então eu tava muito estressada aquela semana. E aí ela veio, tipo, 5 horas da manhã, cara. 5 horas da manhã, o que você vai fazer? Se você tiver que trabalhar, você vai existir. Você vai existir. Não é que você tá pimpante, como eles falam aqui. Você simplesmente vai existir, vai tentar chegar no seu destino final, fazer as suas horas de trabalho e voltar pra casa. Você não quer falar, você não quer conversar, você não quer brigar, né? Meu filho, mas a mulher tava com disposição para discutir naquele dia. E ela adora uma conversa, né? Aí, só que eu normalmente odeio briga, gente, eu odeio mesmo. Só que naquele dia eu já vinha de uma semana que eu tava muito estressada com tudo. E aí eu falei, olha, quer saber? Essa mulher quer discutir, eu vou falar mais verdade na cara dela. Aí começamos, né? 5 horas da manhã, a gente lá batendo boca, gente, olha, só rindo. O que aconteceu? Aí ela chegou e falou, fulana te falou, a mulher da empresa te falou, que eu falei pra ela, eu falei, falou, por sinal eu até queria conversar com você disso, que eu acho que não tinha necessidade nenhuma de você falar isso pra ela, porque eu não acabei antes da minha hora, e eu acho que se você tem alguma coisa, tipo assim, você chega e fala comigo, entendeu? A não ser que eu tenha, sei lá, agredido ela, ofendido, faltado de respeito, tudo bem. Mas fora isso, eu falei, até porque eu não fiz nada de errado, eu fiz a minha hora e acabei na minha hora. Ela, mas é que eu acho que não precisava daquele tempo todo pra você fazer aquilo, você poderia muito bem ter perguntado se eu precisava de alguma ajuda, você simplesmente foi embora. Eu falei, olha, fulana, eu não vou entrar no mérito do porquê as nossas horas estão sendo mudadas, do porquê você tá aqui, do porquê eu tô fazendo menos horas, mas eu vou te explicar só o motivo. Eu falei, e o motivo é que eles não estão me pagando as horas como eles deveriam. Então, sabe por que agora eu tô fazendo 1h30 e você tá vindo aqui nesse horário? Porque é 1h30 que eu tenho por contrato, eu fui no sindicato, fui reclamar os meus direitos e eles ficaram estressados e agora reduziram, porque é o único jeito deles me manterem aqui em régula, tipo, na regra, né? Então, eu só quero te falar uma coisa, eu não tenho nada contra você, só que eu quero deixar bem claro que eu tenho esses últimos 10 dias aqui nessa empresa, que eu quero chegar aqui 5 horas da manhã, 6h30 eu tô indo embora. Não espere de mim que eu fique depois do meu horário pra fazer as coisas pra te ajudar. Se você acabou, se eu também não acabei, quando der 6h30 eu vou embora, porque nem as horas normais eles estão me pagando direito, que dirá a hora extra que eu vou ficar aqui fazendo, né, trabalhando de graça. Mas eu quero que fique bem claro que o meu problema não é com você. Às 6h30 eu vou embora. E 5 horas da manhã eu tô aqui, porque ela todo dia chegava 15 minutos depois. 10, 15 minutos depois. 10, 15 minutos depois. E antes eu ficava com a chave. Só que depois que eu fui no sindicato, eles deixaram a chave com ela, que pra mim foi até melhor, porque é uma responsabilidade a menos. Só que, tipo assim, antes quando eu tava com a chave, eu chegava e ia fazer meu trabalho. Agora não, eu tinha que esperar ela pra começar a trabalhar. Só que também não é justo eu chegar na hora e ter que sair depois, porque ela combina uma hora comigo e chega depois, entendeu? Tipo, não tem sentido. Então eu falei, 5 horas da manhã eu tô aqui. 6h30 da manhã eu vou embora. Aí, gente, eu sei que eu acho que ela pensou que eu não fosse falar nada, e ela começou, porque eu tenho que aprender muito a trabalhar em equipe, porque não é assim, porque se somos em duas tem que ter um espírito de equipe. Eu falei, olha, e você não quer me ajudar? Eu falei, olha, eu te falei como é que são as coisas, te expliquei o motivo, não é que eu não queira te ajudar, é simplesmente que eu não vou ficar trabalhando de graça pra empresa.
porque ontem eu tive que fazer as coisas correndo, porque realmente era um tempo muito apertado, sabe, gente? Era um tempo corrido, assim, que no início você vai fazendo as coisas normais e ele te dá um programa. Depois ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e tipo assim, aí você tem que ficar correndo pra você fazer as coisas na hora. Então ela ficava, assim, ansiosa de terminar na hora certa e com medo de não conseguir. Aí eu sei que ela começou a levar pro outro lado, falando que não queria ajudar ela, que eu tinha que aprender muito, que de qualquer jeito, mesmo que se o meu problema fosse com a empresa, eu tinha que sim pedir ajuda pra ela. Aí ela começou a jogar pro pessoal, eu comecei também. Aí eu falei, olha, se for por isso, eu falei, vamos falar sério, vamos falar a realidade? Se for por isso, você, a primeira semana que você estava aqui, era o seu primeiro dia, você chegou depois e você saiu antes. Você também não me perguntou se eu precisava de ajuda ou não. E outra, eu não fui embora antes do meu horário, eu fui embora no meu horário e você tá reclamando de uma coisa que você não fez. Você chegou depois, você saiu antes, você falou, não me perguntou se eu precisava de ajuda, então eu não tô entendendo realmente qual é o problema de eu ter feito o meu trabalho. Foi eu não precisar, não ter perguntado se você precisava de mais tempo, se você precisava que eu ficasse aqui. Eu tô te explicando o motivo. Não falei e não vou falar, porque não estão me pagando como devem. Agora, se você quer levar pro outro lado, achar que o meu problema é com você, aí eu já não posso entrar na sua cabeça e fazer com que você entenda o que eu quero te dizer. Cada um entende o que quer. E ela, deve ser algum problema de comunicação, então, seu. Eu falei, deve ser algum problema de comunicação. Aí eu sei que eu falei, olha, eu vou descer porque já são 5h15 da manhã, a gente tem que trabalhar, enfim. Aí ela falou, porque de qualquer jeito, você não precisa de todo esse tempo pra ficar lá embaixo, porque mesmo, tipo assim, você não querendo me ajudar, você podia ter subido antes. Eu falei, olha, aí ela, ou talvez deve ser porque eu sou mais rápida que você, eu faço esse trabalho há mais tempo que você. Eu falei, bom, isso daí sem dúvidas nenhuma, eu não tô discutindo isso com você. Com certeza você deve ser muito mais rápida que eu, porque você tem muito mais experiência, tá falando que trabalha com isso há 20 anos, esse é o meu 3º mês, então, quanto a isso, sem dúvidas. Só que você veio aqui ontem, aí eu comecei, gente, e acreditem, é uma coisa que eu odeio fazer, é me meter no trabalho dos outros e ficar apontando o dedo de o que um faz, o que um não faz, que hora um saiu, a que hora o outro saiu. Tipo assim, eu tô ali, eu faço o meu, eu quero fazer as minhas horas e ir embora e pronto. Eu falo assim com o Francesco, com vocês, agora, chegar pra pessoa, pro chefe, pra gerente ficar dedurando, tipo, eu odeio isso, até porque eu odeio ser espia ou pensar que o chefe tá, tipo assim, achar que eu sou puxa-saco dele, sabe? Eu tenho uma coisa que eu tenho pavor de gente que acha que eu sou puxa-saco. Enfim, e aí eu comecei a apontar o dedo nas coisas que ela fez. Eu falei, olha só, você veio aqui ontem? Isso foi numa terça-feira que a gente tava discutindo. Não, na quarta-feira, e o que tinha acontecido foi na terça, sendo que segunda abre. Aí eu falei, você veio aqui ontem? Aí ela vim, eu falei, pois é, porque os 4 banheiros estavam todos eles sem papel. Aí comecei. A parede tava suja, tava todos eles sem sabonete. Aí ela regalou um olho assim, né, gente? Porque ela não tava esperando que eu fosse falar nada. Aí ela, mas aí eu falei, eu também não demoro 1h30 pra limpar, mas só que se eu tenho que fazer o meu trabalho e ainda o que ficou pra fazer dos outros dias, é claro que eu não vou fazer na minha hora normal. Aí ela, mas me parece impossível que você esteja me falando isso, que esteja sem papel e sem sabonete. Porque no sábado eu enchi aquilo. Cara, gente, 5h da manhã, essa mulher me enchendo o saco, buzinando no meu ouvido. Ela veio me contar que sábado ela foi encher as coisas. Aí eu não vi mais nada, né? Sábado? Aí eu comecei. Eu falei, teve assim mesmo. Contando no dedo, né? O órgão que eu fiz isso, gente. Mas nesse dia eu tava até estressada. Enfim, sábado, essa academia tá aberta. Sábado, domingo, segunda, ontem foi terça. Você acha que realmente ainda ia estar com papel e sabonete lá? É claro que tem que encher. Aí ela foi. Não, porque não sei o que, enfim, começou a falar, continuou falando, eu falei, olha, eu vou descer e vou fazer meu trabalho, porque quando der 6h30 eu vou embora. Aí desci, eu sei que essa mulher, ela ficou falando meia hora, gente, mas sério, eu não tô brincando. Ela ficou meia hora falando, sozinha, lá em cima, e eu ouvindo, eu lá fazendo as coisas, e ela falando. E eu lá também, acho que aquele banheiro nunca esteve tão limpo na vida, na história daquela academia, porque eu tava com tanta raiva que eu fui limpar aquela parede, assim, pra descontar, pra não ficar gritando com ela. Eu comecei a limpar a parede assim com tanta raiva que pra tirar tudo que tinha ali, enfim, pra descarregar, né?
E aí eu sei que, tá bom, fiz o meu trabalho, essa mulher falando lá sozinha lá em cima um tempão, subi. Aí eu não tava nem querendo olhar na cara dela, eu queria só ir embora, falar tchau e falar nos vemos amanhã. Quando eu subi, gente, sabe o que ela fez? Me pediu desculpa. Me pediu desculpa, veio falar comigo, olha, eu queria te pedir desculpa. Gente, ela tava vermelha aqui, ó, na bochecha, de cara de raiva, de tanto que ela deve ter ficado falando lá com ódio sozinha. Aí eu sei que ela falou, eu queria te pedir desculpa, porque eu sou uma pessoa que pensa nas coisas. Isso é raro aqui, é raro, povo, assumir os erros e pedir desculpa. É raro. Mas ela veio. Aí ela, não, porque eu queria te pedir desculpas, eu sou uma pessoa que fico pensando nas minhas atitudes. E eu pensei, esse tempo que eu fiquei aqui sozinha aqui em cima, eu pensei que a culpa não é nossa, a culpa é deles. E eu fiquei nervosa porque eu tava com medo de não conseguir fazer o meu trabalho a tempo. Então por isso que eu queria que você me ajudasse pra gente fazer mais rápido. Mas agora que você falou, eu entendi. Eu já tô entendendo algumas coisas também dessa empresa, porque você não é a primeira que me fala isso, blá blá. Enfim, começou a contar um monte de coisa, me pedir desculpas. E aí o que acontece? Ela depois começou a se abrir, assim, umas coisas, problemas pessoais dela, né? Que ela falou que, enfim, se sente um pouco rebaixada e tal, tem alguns problemas na família. E aí isso me fez pensar que, tipo assim, eu tento pensar, assim, não jogar muito pro pessoal e tentar pensar um pouquinho as coisas que eu vou falar antes. E aí, nessa hora que tinha acontecido, na primeira semana que a gente tinha trabalhado juntos, ela tinha falado que tem uma outra moça de um outro lugar que ela não ia de acordo, sabe? Que ela não se dava bem. E aí, na hora que ela tava reclamando comigo, falando que eu que tinha que aprender a trabalhar, enfim, que o problema era meu, aí a minha vontade, que eu que não tava querendo ajudar ela, né? A minha vontade era de falar, o problema deve ser meu mesmo, eu que não me dou bem com ninguém que trabalha comigo, né? Tipo assim, pra dizer que era ela, porque ela tinha falado pra mim que não se dava bem com algumas pessoas que ela tinha trabalhado. E aí, ainda bem que eu não falei isso, sabe, gente? Porque às vezes na hora da raiva a gente fala as coisas meio que pra ofender a pessoa e a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Não é que eu acho que isso seja desculpa pros outros te tratarem mal. Mas se for uma coisa que talvez depois nem você vai se sentir bem, sabe? Você vai se arrepender de ter falado, então tenta não misturar profissional com pessoal, não jogar certas coisas na cara dos outros, porque... Enfim, ela se abriu aí, falou de várias paradas comigo que eu fiquei assim, cara, dando graças a Deus de eu não ter falado aquilo, porque pra mim ia ser simplesmente uma fase, mas pra ela ia ser uma coisa mais pesada, que ela ia ouvir de mais uma pessoa aquilo que ela ouviu a vida inteira, entendeu? Que tipo assim, o problema é sempre ela, isso, aquilo outro. Enfim, eu não sou dona da verdade, nem ninguém é, então cada um com seu problema, vamos evitar, né, misturar o pessoal com o profissional. E aí eu sei que ela me pediu desculpa, aí eu pedi desculpa pra ela também, eu falei, olha, desculpa, eu falei, super aceito suas desculpas, eu quero te pedir desculpa também. Aí eu falei pra ela, essa não sou eu odeio ficar me metendo no trabalho dos outros, eu odeio apontar o que os outros fazem, eu não tô nem aí a hora que você chega, a hora que você vai embora, eu só tô te falando, tipo assim, mais uma vez explicando que eu não quero ficar aqui por causa da empresa, mas não é que eu não queria te ajudar, simplesmente eu quero fazer as minhas horas e ir embora, e eu tô com esse negócio no sindicato, então eu não quero ficar a hora depois, não quero chegar antes, então enfim, eu quero fazer o justo. E aí ela entendeu, ela falou, enfim, que se tocou que o problema era eles, não era a gente, que a gente não tinha sentido a gente ficar brigando entre a gente. Enquanto eles estavam lá, tipo, se aproveitando da gente, entendeu? E aí agora estamos best friends forever. Ela me manda mensagem de bom dia igual do grupo de família. Me mandou mensagem, depois ela até desejou que se ela um dia tiver uma filha que queria que fosse como eu, porque tipo assim, que eu falei as coisas pra ela, mas que a gente conseguiu depois conversar e chegar num acordo, que ela entendeu o meu lado, que ela me acha inteligente, enfim. Porque aí depois ela tava até querendo me pagar, gente, pra trabalhar com ela, arrumando emprego pra mim. Ela falou, eu te pago, vem comigo no tal lugar que eu te dou o dinheiro da obra, não sei o que. Eu falei, não preciso, olha, melhor não, porque eu não quero, tipo assim, misturar as coisas e me estressar, porque esse outro lugar que ela ia trabalhar era sempre desse cara, e eu não queria, então ela falou, vem comigo que aí a gente faz mais rápido e eu te dou o dinheiro. Eu falei, não queria misturar, entendeu? E aí foi isso, gente. A história do babado foi essa. Hoje em dia ela super fala comigo, fica feliz que a gente teve essa briga, mas que depois a gente resolveu. E o que eu queria dizer com isso?
Quando o povo falar alguma coisa que você saiba que é errado, que você sabe que é injustiça, que você sabe que eles estão exagerando, porque aqui às vezes o povo fala com um tom assim, que às vezes nem a mãe de vocês nunca falou com você, entendeu? E isso eu tô falando por experiência própria. Hoje em dia, e eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, porque eu conheço pessoas, tem gente que me escreve falando que não consegue responder, que ainda não sabe muito a língua. Jaque, um beijo pra você se você estiver assistindo esse vídeo. E, enfim, não vou falar sobre ela, mas você sabe quem é. E assim, o que eu quero falar pra vocês, gente, é que isso aqui é o resultado de 3 anos trabalhando aqui. Porque o meu primeiro emprego, meu primeiro e segundo emprego, eu era muito idiota. Tipo assim, mas idiota de dar raiva, de o povo falar as coisas na minha cara e eu falar coisas que eu nunca aceitaria no Brasil, que eu ia logo falar. E aqui você, por medo de perder emprego, por não saber, por ser uma situação nova que às vezes você nem acredita, a primeira vez que acontece, você nem acredita que a pessoa tá se permitindo de falar com você daquele jeito. Então, assim, às vezes você realmente precisa de um tempo até você digerir aquela situação e acreditar, tipo assim, entender que a pessoa realmente falou, foi super grossa com você, que ela falou uma coisa de um jeito super estúpido, só que a gente não tá acostumado. Mas, assim, conselho de amiga que já passou por isso, que foi idiota muito, tipo assim, que eu não, sei lá, por medo, por N coisas, eu não conseguia me defender, tipo assim, de qualquer jeito. Se você não sabe falar italiano, fala na sua língua, porque a sua expressão corporal, sua expressão facial vai mostrar pra eles que vocês não estão satisfeitos com aquilo, entendeu? Por mais que eles não entendam, eles vão se tocar que eles estão falando que, tipo assim, tem alguma coisa errada. Porque se você ir deixando, eles vão montando. E eles vão montando, e eles vão montando, e vai chegar um ponto que você... Tipo assim, eu chegava em casa, eu chorava. Na hora eu ficava assim, ó. Ah, tá bom. Eu chegava em casa, eu chorava, mas eu chorava de soluçar com o Frank. Ele falava, Rafaela, por que você não falou isso? No Brasil ninguém nunca falaria isso com você. Por que você tá deixando aqui falarem com você assim? Responde. Eu falei, mas eu vou me mandar embora. Que te mandem embora? E não vão te mandar embora. Você tem que responder, você tem que falar. E aí, depois do Fran me ajudar com isso, ele falava, você não precisa, tipo assim, xingar ninguém, mas você fala com educação, tipo, não precisa falar comigo assim, você não é minha mãe, quem é você pra falar assim comigo? Não grita comigo, eu não tô gritando com você. Educação, é questão de educação. E aí, depois que a gente muito conversou, aí eu consegui começar a me impor, e aí eu via que quando eu conseguia me impor, o povo me respeitava, e vinha cheio de graça pro meu lado, sabe? Querendo, de risinho, me chamando pra sair, coisa que antes não acontecia, porque aí eles te acham idiota, entendeu? Então, assim, com essa senhora foi a mesma coisa. Então, eu posso falar que às vezes tem que dar um chega pra lá neles pra eles caírem na real, entendeu? Que às vezes eles estão muito assim no mundo da lua, tão estressados também com as coisas deles, e aí eles vão descontando em quem é mais fraco, quem eles acham que são mais fracos, entendeu? Que vocês nunca vão ver eles discutindo com o chefão lá, falando do jeito que talvez eles falaram com você. Então é isso, espero que tenha sido de ajuda e para vocês entenderem um pouco como que funciona a cabeça de alguns, porque eu nunca vou generalizar, porque eu sei que tem pessoas que nunca falariam assim, nunca fariam essas coisas, mas alguns italianos, tá bom? É isso, um beijo. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, bota lá, me compartilha no Instagram e um beijo, a gente se vê no próximo.